Educação infantil, o maior investimento da vida. Olá! Na semana passada, eu falei sobre o maior investimento que os pais podem fazer na vida dos seus filhos: escolher uma boa escola de educação infantil. Talvez isso cause estranhamento, pois o que é comum e o que é amplamente veiculado nas mais variadas mídias é a importância de se investir numa boa faculdade ou no cursinho que pode levar à faculdade. A ideia de futuro fica diretamente vinculada à ideia de profissão e carreira. Isso é super visível pela quantidade de propagandas de cursos superiores que nós vemos na televisão. Pouco se fala sobre investir na educação infantil. As abordagens relacionadas à infância ficam muito voltadas à saúde ou ao desenvolvimento e pouco à educação. As peculiaridades e especificidades da inteligência e da aprendizagem na primeira infância ainda parecem restritas aos profissionais e especialistas da área de educação e aos estudiosos das ciências que se ocupam disso. Ainda estamos construindo um olhar mais abrangente para a complexidade dos primeiros anos e o quanto eles são fundamentais. A vida pela frente depende intensamente dos primeiros 6 anos. A criança, nos 3 primeiros anos de vida, vai aprender mais rápido do que ela aprenderá para o resto da vida toda e terá desenvolvido 50% da sua capacidade cerebral. E até os 6 anos, quase a totalidade da sua capacidade cerebral. A cada segundo, acontecem no cérebro de uma criança de 700 a 1000 novas conexões. E isso não diz respeito exclusivamente a aspectos intelectuais. Isso significa que cada experiência gera inúmeras conexões cerebrais. Os sons, os odores, os ambientes em que as crianças vivem, os objetos aos quais elas têm acesso, as coisas que elas veem e ouvem, o que elas têm oportunidade de conhecer, o olhar, o tom de voz das pessoas que estão em torno delas, a maneira como as tratam, a maneira como as acolhem ou não, a forma como elas são tocadas, cuidadas, atendidas. Tudo isso gera conexões cerebrais que são determinantes para a vida. Portanto, a qualidade de tudo que elas vivem é fundamental. Quantidade pode até gerar conexões e sinapses, mas a qualidade determina os significados que vão ficar registrados e que sustentarão todas as experiências que depois vão vir ao longo da vida. As crianças, ao contrário do que se acreditou há muito tempo, são muito atentas a tudo que está por perto, a todos os padrões de informação que estiverem ao redor delas. E esta atenção não é uma atenção cognitiva como a nossa, de adultos, é uma atenção muito mais ampla, porque usa todos os sentidos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Portanto, entender como as coisas funcionam e encontrar soluções para problemas cotidianos é uma ação que envolve a criança por inteiro. E para que os significados que ficam sejam relevantes, importantes, positivos, construtivos, eles precisam ser compatíveis com a maneira pela qual as crianças aprendem, por excelência. Tem que ser compatíveis com as características do cérebro, do corpo, da mente e com os mecanismos de aprendizagem que as crianças têm nos primeiros 6 anos de vida. Do contrário, serão apenas um acúmulo de informações ou de situações desconexas, que vão ser pouco relevantes para a criança ou não vão gerar significados muito relevantes. Isso não significa que tudo tenha que ser ótimo, que as crianças não possam ou não devam se frustrar ou que elas não possam viver experiências que vão gerar significados negativos. Isso é parte da vida e parte importante das aprendizagens. O que eu quero dizer aqui é que a aprendizagem será mais efetiva, relevante, significativa e fundante mesmo se ela for compatível com o modo de aprender das crianças, porque o período mais acelerado de crescimento do cérebro são os primeiros anos. E como na arquitetura, tanto que na neurociência se fala em arquitetura do cérebro, esses primeiros anos serão responsáveis pela fundação. Tudo que se segue é continuação dessa fundação.
Se as experiências de aprendizagem forem instigantes, desafiadoras, provocadoras, a ponto de colocar os 5 sentidos em ação para viver e buscar caminhos e soluções para as interrogações que surgirem, as crianças vão construir expectativas sobre essas experiências, desejando que elas se repitam ou que se repita a inquietação que elas provocam, porque as colocam em posição de investigadoras, curiosas, atentas, que se interrogam e procuram construir estratégias e teorias para resolver problemas. Portanto, investir na primeira infância, escolhendo uma boa escola de educação infantil, é uma grande responsabilidade dos pais. Talvez uma responsabilidade muito maior do que investir numa boa faculdade, porque é lá, no começo da vida, que grande parte da potencialidade de aprender vai ser contemplada. Bom, eu espero que o Papo Aberto de hoje tenha feito sentido para você. Se fez, acesse o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Assim a gente continua lá o nosso papo. Até semana que vem.